Irmãos, aqui nós temos uma história que serve para nós como uma tipologia maravilhosa para o nosso dia a dia. Nós temos aqui um cenário. Nós temos 2 discípulos caminhando, saindo de Jerusalém e indo para Emaús, após uma situação ocorrida que mudou a vida de cada um deles. Aqui, nesse momento, o cenário era Jesus, Filho de Deus, foi crucificado, foi torturado, todos ali assistiram, todos aqueles discípulos que até então caminhavam com Jesus, que estavam com Jesus, viram aquele acontecimento. E isso mudaria a vida daqueles homens. Porque toda a esperança estava depositada em Jesus. Mesmo após, ele descreve aqui, algumas mulheres estarem como testemunha, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Naquela época, graças a Deus que mudou, pelo costume judaico, as mulheres não tinham voz ativa. Então, elas não eram consideradas testemunhas de confiança. Vê se pode uma coisa dessa. Ainda bem que Jesus mudou tudo isso. Glória a Deus que a graça do Senhor mudou tudo isso. Então, aquelas mulheres não eram tidas como testemunha de confiança. E não foi considerado. O fato era que aqueles homens estavam no momento da vida deles em que tudo havia mudado. Em que o fato daquele homem que estavam com eles, que era um grande profeta, porque era assim que eles descreveram, que estavam com eles, que a esperança de Israel estava nele, porque eles já estavam passando pelo 6º domínio de império mundial. Eles estavam ali subjugados pelo povo romano. Estavam cansados de sofrer, já tinham vindo da Babilônia, saído da Babilônia, estavam ali com seus costumes sendo, de certa forma, mesclados com os povos que haviam divididos ali no meio daquele povo. E tudo aquilo que um dia foi profetizado a respeito do Messias que viria, do povo judeu, havia morrido juntamente com a crucificação de Cristo. E ninguém entendia como aquele homem, com tanta autoridade no nome de Deus, que fazia tantos milagres, foi possível até então se entregar da forma como foi entregue. E nem era dessa forma que eles viam, quando eles assistiam. Eles viam apenas o povo romano, que era um povo tido como um dos mais cruéis da humanidade até hoje. Pegaram aquele homem pelo poder do seu braço e crucificaram. E crucificaram junto a esperança daqueles homens. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação na vida de vocês em que mudou o curso da sua vida. Em que a desesperança era tão grande que mudou a sua história. Porque aquilo que nós vivemos a partir desde quando nós nascemos, que até mesmo no nosso subconsciente vão sendo formados no nosso imaginário, é a respeito das nossas experiências. À medida que nós vamos tendo experiências no nosso dia a dia, à medida que nós vamos crescendo e nós vamos vivenciando aquelas experiências, nós colocamos na nossa mente e nós imaginamos algumas situações de nossas vidas, como vai ser, como não vai ser, como seria, como as coisas caminhariam, mesmo nós, como servos do Senhor, na casa do Senhor. E aí nós temos uma ideia, mais ou menos, de como as coisas vão acontecer. E nós oramos por isso, nós vivemos no meio do povo de Deus, e nós temos a palavra do Senhor a nosso favor. E nós vamos crescendo e imaginando como as coisas serão. E aí, de repente, acontece alguma coisa em nossas vidas que muda o curso de toda a nossa história. E não é uma dor substancial apenas. É alguma coisa que mexe com a sua alma e com todos os seus valores. Que te faz, muitas vezes, até duvidar daquilo que você aprendeu e daquilo que você construiu durante tantos anos. Era mais ou menos essa dor que aqueles discípulos estavam enfrentando naquele momento. E, de certa forma, aqueles que ficaram escondidos em Jerusalém, com medo da retaliação do povo romano por seguirem a Jesus, estavam reunidos. E esses 2 discípulos, até então, decidiram sair de Jerusalém. No versículo 16, Jesus se aproxima deles. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos deles estavam encobertos.
E aparece um homem ao lado deles e pergunta para eles: o que vocês estão discutindo? E aqui nós vemos um cenário que nem eles mesmos estavam em concordância, porque quando ele fala de discussão, não era só conversa. Talvez estava ali arrazoando, como diz a palavra de Deus, né? Como diz, discutindo o que aconteceu, como é que foi, como é que está seu coração, o que você pensa. E a gente caminhando, se distanciaram 11 quilômetros de Emaús. E chega Jesus e pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? O que aconteceu? Aí Cleopas olha para eles e fala assim: você é estrangeiro? O que está acontecendo? Como você não sabe o que vem acontecendo? E o fato é, quando eles descrevem Jesus, aí Jesus pergunta: que coisas? No 19 ele fala: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Jesus estava ali junto com eles, e eles não reconheceram. Eles viam Jesus como um homem. Quem estava aqui na quinta-feira? A palavra do Senhor. Eles não viam Jesus como aquele que descreveu em Isaías 9. O filho nasceu, um menino nos deu, e o governo está sobre o seu ombro. E seu nome vai ser Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O fato é que eles colocaram ali a esperança em um profeta e a esperança em um homem. A questão é que as nossas dificuldades, as nossas experiências, as nossas frustrações, muitas vezes delas, nós temos aqui até o nome. As nossas frustrações, às vezes, têm nome. E o pior de todas as frustrações, quando nós frustramos com nós mesmos. E quando nós olhamos para as nossas vidas e nós sentimos uma frustração, porque nós não somos aquilo que imaginamos, não conseguimos ter a vida que nós gostaríamos de ter, mesmo sendo filhos de Deus. E, às vezes, até mesmo soa como pecado e nós não temos coragem de assumir diante de Deus que nós estamos frustrados com nós mesmos. E essa dor é uma dor intensa que muda a nossa alma. Mas a questão é, o fato é que nós estamos frustrados com o homem. Porque a palavra do Senhor, entre muitos textos que diz, em Jeremias 17, cadê os meninos? Ela descreve algo interessante. Aqui o povo de Judá é levado ao castigo. E Jeremias começa a descrever, e o Senhor fala através da boca de Jeremias, a respeito de duas situações. De duas situações bem fatídicas. Do homem que confia no homem e no homem que confia em Deus. E ali ele coloca um paralelo sobre as circunstâncias e as consequências daquele que confia no homem e daquele que confia em Deus. Então ele fala assim: não significa que a palavra do Senhor está dizendo que você não pode ter homens de confiança na sua vida. Não é isso que a palavra do Senhor fala. Porque, às vezes, tem pessoas que não têm confiança e falam: não, a palavra do Senhor diz que o homem não confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Está fora de contexto. O que a palavra do Senhor está dizendo é que quando você espera do homem aquilo que só pode vir de Deus, você pode estar enquadrado nisso. Quando você espera que da força do braço do homem venha a solução de alguma forma para a sua vida, pelas experiências que você tem, por aquilo que você já passou, por aquilo que está no seu coração, aquilo que você aprendeu com o longo dos anos, e você já determinou na sua vida como as coisas vão ser. Você está confiando no homem. E a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier o bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Para aí um pouquinho nesse versículo 5. Para no 5. No 5 ou no 6 que você colocou?
No 6. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier o bem. Habitará nos lugares áridos do deserto e numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aqui ele pontua que aquele que, de alguma forma, confia no homem e não confia em Deus, ele tem um sentimento. Primeira coisa, ele não consegue ver o bem do Senhor em sua vida. Ele olha nas circunstâncias e não consegue ver nada de bom acontecendo. Até os pequenos milagres que o Senhor faz, como nós acordarmos, como nós vivermos, como você olhar no espelho e ver que você tem todas as suas faculdades mentais, que você consegue caminhar, ele não consegue ver bem em nada. Ele não consegue ter prazer em nada. E continuando ele fala, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada que não vive ninguém. Ele está descrevendo um sentimento de solidão. Normalmente, aquele que é frustrado porque confia no homem sempre se sente sozinho. É aquele que olha para você e fala, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, Deus me abandonou, eu não consigo ninguém para me ajudar, não tem pastor nenhum me ajudando, não tem igreja nenhuma me ajudando, não tem ninguém me ajudando, igreja não serve para nada, eu vou ficar aí em casa porque eu posso servir a Deus aqui dentro. A nossa frustração tem nome, irmãos. E, na verdade, é o homem que nos frustra, não o nosso Deus. E ele continua, no versículo 7. Pode colocar o 7, meninos. Mas bendito, agora ele começa a fazer um paralelo naquele que confia em Deus. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. A diferença daquele que confia no Senhor. Aí você fala assim, mas é muito fácil você falar. Acontece que nós temos um detalhe. O Senhor nos chamou para viver na atmosfera dos sentidos. Por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos. A chamada do povo de Deus é para caminhar por fé. E quando nós não caminhamos por fé, quando nós não caminhamos por fé, nós acabamos acreditando que o homem pode nos favorecer de alguma forma. E dessa forma, quando nós entendemos assim, nós temos esse sentimento de solidão, de insegurança, de tristeza, de decepção, de frustração. Mas, na verdade, é porque nós estamos confiando na maneira incorreta que a palavra do Senhor diz que deveria ser os servos dele. Nós caminhamos por fé, irmãos, e não por vista. Continuando, no versículo 25, ele fala assim. Antes disso, eles continuam caminhando, conversando, e ele fala o que aconteceu com Jesus. E Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Aqui Jesus denuncia duas situações. Primeira, ele fala sobre falta de conhecimento, como vocês custam a entender, ou seja, ignorância. E como vocês demoram a crer, ele fala sobre incredulidade. Aqui ele denuncia duas situações que aqueles homens estavam vivendo. Porque aquele desespero, eles começaram a falar para Jesus, e eu vejo um senso de humor tão grande ali. Porque imagina Jesus, eles estavam falando dele. E eu fico pensando, o que será que ele estava imaginando? Que o Espírito estava levando ele a falar? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus não fazia nada que se não fosse direcionado pelo Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus se movia através deles. O que passava pela cabeça de Jesus? E Jesus ali, de uma forma até irônica, né, pergunta, o que vocês estão, o que está falando? O que está pegando? O que está acontecendo aqui? E eles começam a falar. Aí depois que eles falam, abre o coração. Aí Jesus, em vez de falar assim, nossa, coitadinho de você, vou passar a mão na sua cabeça, eu vou chamar meia dúzia de irmãos para estar aqui orando por você. O que Jesus olha para eles e fala? Como vocês custam entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Porque existia uma profecia, existia uma promessa, e todos eles sabiam da promessa, todos eles sabiam da profecia, só que faltava o quê? Conhecimento, e faltava o quê? Fé, para que ela se cumprisse. São duas coisas que nós não conseguimos viver sem frustração, se nós não vivemos dessa forma.
com a nossa vida pautada na palavra e com fé. E aí nós temos a solução de Jesus para isso que é maravilhosa. Jesus começa a falar para eles: mas não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar no reino da glória? Jesus começa a levar à memória coisas que haviam sido profetizadas. A solução para a incredulidade e a solução para a ignorância foi a palavra de Deus. E aí no versículo 27 ele começa falando: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de toda a Escritura. A solução para a incredulidade e para a falta de fé foi a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque nós como cristãos, nós como cristãos, temos que viver por fé a cada dia de nossas vidas. Vamos ver o que está escrito no Salmo 119, no versículo 4 e 6. Salmo 119, versículo 4 e 6. Do 4 ao 6, diz assim: tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Fielmente obedecidos à prática da palavra do Senhor. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos seus decretos. Próximo. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Vê da onde vem a decepção? A gente está falando de servos do Senhor. Quem me dera se eu tivesse colocado em prática os teus mandamentos e os teus decretos. Com certeza, hoje não estaria decepcionado. Tiago, ele fala: não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra do Senhor. Você entende que quando o Senhor dá um decreto, porque nós temos que entender em nossas mentes que existe um mundo espiritual que é tão real como o nosso. Em Efésios 6 diz muito isso. E quando o Senhor dá uma ordenança para que a tua vida seja feita, e que você desobedece aquela ordenança de alguma forma, pela falta da prática da palavra do Senhor, pela falta da determinação em fazer o correto, andar pelo certo, como diz o pastor, você abre uma condição espiritual para que você possa ser atacado pelo maligno, que vive ao derredor esperando a quem possa tragar. E aí a palavra do Senhor é cheia de alertas e de ordens e de direcionamento espiritual para a vida daquele que serve ao Senhor. E nesse momento ele fala, e ele explica, e ele denuncia qual é a motivação que existe em nós quando estamos decepcionados. E o que a palavra do Senhor fala? Falta de prática da palavra do Senhor. E aqui o salmista fala até de uma forma saudosista. Ah, se desde a minha mocidade, se eu tivesse colocado em prática a palavra do Senhor, com certeza eu não estaria frustrado. E eles continuam falando a respeito da palavra do Senhor, voltando ao nosso texto. E no versículo 30 diz que quando eles estavam à mesa, tomou o pão e deu graça. Então os seus olhos foram abertos e reconheceram, e desapareceu à vista deles, e perguntaram um para os outros: não estava queimando o seu coração enquanto ele nos falava e expunham as Escrituras? Na Bíblia ela não fala qual era o motivo dos olhos estarem fechados, apenas que Deus fechou e é que nesse momento Deus abriu. No entanto, é interessantíssimo você analisar que os olhos deles só foram abertos após a meditação da palavra. Enquanto eles não aprendiam, enquanto eles não viam, enquanto eles não traziam à memória aquilo que podia lhes causar esperança, como os filhos de Deus, os olhos deles continuavam fechados. E o mais assustador, que quando ele fala, que quando ele diz, quando ele falava sobre as Escrituras no caminho, antes de tudo, o seu coração não queimava diante da presença daquele homem. Ou seja, eles sentiram um avivamento. Eles sentiram uma experiência, mesmo estando com os olhos fechados.
Mas isso não foi o suficiente para que tirasse a frustração do coração deles. Aí nós pensamos em nós. Quantas vezes nós sentimos, às vezes, um avivamento? Nós sentimos um arrepio, né? Porque é interessante quando a gente vai falar com o irmão, ele fala, nossa, estou sentindo a presença do Senhor. O que você está sentindo, irmão? Nossa, me dando um arrepio. Eu já vi isso no meu, eu falei, meu irmão. Então, às vezes, nós temos esse arrepio, nós temos o coração aquecido, mas isso ainda não é suficiente para trazer clareza aos nossos olhos e para nós vermos a direção do Senhor. Porque o que Deus tinha para aqueles homens era muito mais do que a frustração que eles tinham no dia a dia. Aqueles homens estavam preocupados, estavam pensando apenas na libertação local. Eles estavam pensando no Messias, em alguém que fosse libertar o povo de Israel apenas daquela escravidão. Estavam pensando pequeno. O que Deus tinha para a vida daqueles homens era muito mais. Eles apenas estavam pensando em Jerusalém. E o Senhor tinha para aqueles homens Samaria e os confins da terra. O que Deus tinha para aqueles homens era muito maior. O que Deus tinha para aqueles homens era eu e você aqui nesta noite, sentados, há mais de 2000 anos depois, ouvindo a palavra do Senhor e podendo glorificar pela salvação e pela graça. Você consegue entender como aqueles homens pensavam pequeno? Eles estavam tão introvertidos dentro da sua situação, dentro da sua frustração, porque achavam que poderiam, ter na sua mente como deveria ser. Hoje em dia não tem tantas meninas românticas como tinha antigamente, né? E assim, aí as meninas tinham um sonho. Não era assim, pastora? A Cris é psicóloga, ela deve ter entendido muito isso. O que você imagina? Eu imagino casar com um príncipe encantado, um homem maravilhoso, e minha vida vai ser assim, eu vou ter 3 filhos, ainda mais se ela fosse cristã. Eu vou casar com um homem maravilhoso, eu vou ter 3 filhos ou 2 filhos, eu vou viver dessa forma, eu vou viver assim, meu marido vai ser pastor, meus filhos vão ser músico, eu vou estar em tal igreja, e aí a gente vai construindo no nosso imaginário um cenário. E aí, de repente, quando a gente está na nossa realidade, no nosso dia a dia, amanhã, segunda-feira, não é nada daquilo que nós imaginamos. Aí você fica naquela frustração. O que será que está acontecendo errado? Aí o Senhor pergunta para você essa noite, ei, o que está acontecendo? Por que essa tristeza tão grande no seu coração? Por que essa frustração tão grande no seu coração, no meu coração? Porque as coisas não aconteceram do jeito que você e o que eu imaginou? Porque nós pintamos um cenário e nós achamos que Deus estava ali? Porque nós confiamos em homens e achamos que Deus, apesar de serem homens de Deus, eles não eram homens e frustraram as suas expectativas? Ali os discípulos discutiam. Porque eles falaram, as coisas não são do jeito que eu imaginei. Eu coloquei tanta expectativa nessa situação, eu mudei a minha vida, eu imaginei, eu fiquei horas, eu orei, eu busquei. Existia a profecia. Mas o Senhor não disse como ela seria feita. Porque nosso Deus tem uma forma específica de trabalhar. E isso não significa que ela ainda não se cumpriu. Vai depender de você e da sua fé. Aí o Senhor pergunta, que coisa que está acontecendo, que está te deixando tão triste assim? Em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, na autoridade do nome de Jesus como Filho de Deus, eu repreendo em nome de Jesus a tristeza no meio do povo do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a tristeza diante do Senhor salta de alegria. Porque a palavra do Senhor diz, está escrito, óleo de alegria ao invés de choro, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Nós não podemos aceitar esse espírito de tristeza no meio do povo de Deus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Nós não caminhamos por vista, irmãos, nós caminhamos por fé. E existe a promessa. Aguarde que o Senhor tem muito mais do que você imagina. Nós pensamos pequeno demais. Mas quando o Senhor coloca
as situações em nossas vidas, e Ele vai trabalhando e você confia no Senhor, você acredita que Ele tem um plano melhor para a sua vida. E ainda que as coisas não foram do jeito que você gostaria que fossem, ainda que você tem nome para dar à sua decepção, o Senhor fala: ei, o que está acontecendo? No versículo 49 de Lucas, desse mesmo capítulo que nós vimos, 24, 49, começa a aparecer o plano do Senhor. Após Jesus aparecer para os discípulos, após eles verem, porque assim que Jesus desapareceu na frente deles, eles correram e voltaram para Jerusalém. Eles estavam saindo do caminho. Você percebe que eles estavam saindo do caminho? Porque o plano de Deus era que eles ficassem em Jerusalém. E aqueles 2 homens estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam saindo do caminho, sem perceber que eles estavam saindo do plano de Deus. E o plano de Deus era ficar em Jerusalém. Eles discutiam e saíam do caminho. E o Senhor fala para nós: volta para o caminho. Não saia de Jerusalém. Está discutindo entre irmãos para saber se permanece, se fica ou se não fica, porque está achando que as coisas não são do jeito que você imaginou. E o Senhor fala para você: fica em Jerusalém, porque o que eu tenho para você é muito maior. E a promessa que existia em Jerusalém, versículo 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até ser revestido de poder. O que Deus tinha para aqueles homens era poder. O que Deus tinha para aqueles homens era poder do Espírito Santo. Era algo maior, porque eles não tinham ainda a presença do Espírito Santo como nós temos hoje. Mas existia a promessa. E o Senhor fez com que o amor de Deus se manifestasse àqueles 2 discípulos, para que eles voltassem para o caminho, para que pudessem ser revestidos do poder, porque precisariam de poder para realizar as grandes obras que o Senhor tinha para a vida deles. Porque era muito grande o que Deus tinha na vida, para deles, daqueles homens. A promessa era maior do que eles imaginavam. Eles apenas estavam pensando localmente, apenas no local. Tá bom assim, não tá, pastor, uma igrejinha desse tamanho? E o que o Senhor tinha era muito maior. O que o Senhor tinha era poder vindo do alto. Era poder para Jerusalém, para Samaria e até para os confins da terra. Atos 1, versículo 4. Vamos lá, meninos. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei com vocês. Esse era o plano de Deus. Você percebe que quanto mais você caminha próximo ao alto, olhando para cima, e você olha para baixo, as coisas ficam menor? Muda a sua perspectiva? Quando as pessoas andam de avião, elas olham o mundo de que forma? Bem pequeno. Quanto mais próximo ao chão, mais próximo à terra, maior fica o problema. Vamos caminhar olhando para o alto. Vamos olhar para as situações sabendo que Deus está no controle de tudo. Porque quando você olha de um plano superior, as coisas parecem bem menor. O problema parece menor. A situação parece menor, o gigante parece menor, e você olha para Deus e você fala: Deus está no controle de todas as situações. Mas para isso você tem que permanecer em Jerusalém e aguardar a promessa. Você não tem que discutir entre os irmãos, mas a coisa não está acontecendo do jeito que eu imaginei. Porque quem coloca e quem faz e quem estabelece é o Senhor. Ele tem os meios, as condições e o porquê de estar permitindo as situações em nossas vidas. E nós temos que ter essa fé, porque o justo viverá da fé. Atos 2. Vamos ao famoso Atos 2. O que o Senhor tinha para eles
era ser revestido de poder, para que eles pudessem passar pelas muralhas. Não é assim que a gente acabou de cantar? Não é assim que nós acabamos de cantar? Que quando é revestido de poder, você consegue ultrapassar muralhas? O que Deus tinha para aqueles homens era poder. Porque sem poder, poder é capacidade de realização. Sem poder nós não conseguimos. Sem o revestimento do Espírito Santo, nós não conseguimos olhar para as situações de nossas vidas e ainda ter esperança. Nós precisamos ficar em Jerusalém, unânimes. Aqueles homens estavam discutindo até então. E saindo da rota que Deus traçou para a vida deles. Até que o Senhor interviu com seu amor, eles voltaram para a rota. E aí a ordem era, ficai em Jerusalém, unânimes, na mesma língua, juntos, esperando vir do alto o poder, em união, revestidos, orando, buscando, que a promessa virá. Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, era a festa de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre a cabeça de cada um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindos de todas as nações do mundo. Você percebe qual era o plano de Deus? Eles achavam, inclusive o diabo achou que podia crucificar nosso mestre e as coisas teriam, e o plano de Deus seria frustrado. E ele não imaginava que o que o Senhor tinha era muito mais. Era necessário que Cristo padecesse para que eu e você estivesse aqui. Para que o mundo pudesse ser alcançado. E para que hoje nós, como filhos de Deus, pudéssemos ser revestidos do poder de Deus. A promessa, o que Deus tinha para aqueles homens era poder. E eles não entenderam. Não entenderam porque não reconheceram a Deus, porque Jesus é Deus. E eles não viam Jesus como Deus, viam Jesus como um profeta. E eles não conseguiam enxergar quem estava com as mãos estendidas sobre aquela situação. Eles não entenderam porque não tinham à memória o cumprimento da palavra do Senhor. Eles não entenderam porque tinham incredulidade. Não entenderam porque não tinham fé em Deus para que pudessem mudar as situações dele. E saíram deles e saíram do caminho. No entanto, o que Deus tinha para eles era poder, línguas repartidas como fogo, enquanto eles estavam unânimes. E eu vejo aqui a graça de Deus, porque Deus poderia não ter colocado, porque tudo aquilo que é escrito como ensinamento para nós. E quando ele descreve línguas repartidas como fogo sobre cada um, é uma unção individual e específica para cada um. Ele poderia simplesmente ter enviado o poder do Espírito Santo e todos começassem a falar em novas línguas e não haver especificado na palavra dele que cada um tinha um poder especial e específico. Cada um tem um chamado especial e específico. Cada um tem um papel especial e específico. Cada um tem um olhar de Deus especial e específico, no sentido de que o Senhor trata com cada um de forma individual. Mas o poder do Espírito Santo é para todos. E a partir de então, Jerusalém ficou pequena. Jerusalém ficou pequena. Eles só pensavam em Jerusalém. Eles só queriam Jerusalém. Depois de serem cheios do Espírito Santo, Jerusalém ficou pequena, irmãos. Aí vamos partir para Samaria? Samaria ficou pequena, porque o Senhor enviou a perseguição e tiveram que correr. Mas o poder do Espírito Santo fazia com que eles marchassem. Eles não pararam, porque eles começaram a entender que para você viver uma vida, mesmo nas dificuldades, das promessas que o Senhor disse, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Você tem que estar revestido do poder, porque senão você não passa as muralhas. É tempo de buscar o poder de Deus. É tempo de se revestir, irmãos, porque aquele que não estiver revestido do Senhor não vai conseguir ficar de pé.
As coisas cada dia parecem mais malucas. Aquilo que parecia certo, agora está errado. Aquilo que é errado está certo. Hoje você não pode colocar a sua fé da maneira íntegra. Antes você tem que pensar naquilo ali. Sabe por quê? Existem pastores que nem sequer alguns temas bíblicos eles não estão mais falando. Medo da perseguição. E esses homens foram necessários quando o negócio ficou muito bom e o Senhor começou a operar, precisou perseguição para que se espalhasse pelo mundo. E o plano de Deus continuava. Você pode ter certeza que naquele momento, quando veio a perseguição, muitos deles pensaram, o negócio está ficando feio, aquilo era uma estratégia divina. Irmãos, nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de nosso Deus. Nem mesmo o maligno, ele é usado em favor da sua vida. Não pense que o diabo tem poder de fazer alguma coisa. Ele não tem comparação com Deus. Muitas vezes temos cristãos que não conhecem a palavra do Senhor e, portanto, são ignorantes por falta de conhecimento, que falam de uma forma com você. Irmãos, o diabo tem se levantado. Irmãos, o diabo não se compara a Deus. Ele é criação de Deus. Ele é feitura de Deus. O Senhor está acima, irmãos. Para isso se manifestou o poder de Deus, para destruir as obras do diabo, é o que diz. Poder de Deus. Mas é algo maior do que você hoje, num domingo, estar com o coração aquecido e chegar amanhã, na segunda-feira, voltar para a sua vida de cotidiano, pensando que a sua vida é a mesma coisa, que você está sozinho, que não tem esperança, que não tem solução. É caminhar por fé e olhando para o alto. Sabendo que o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que a nossa ignorância pode imaginar. Que nada saiu fora do controle de Deus. E quando você pensar assim, pensa nos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam pensando muito pequeno. E o Senhor tinha muito mais para eles. Eles estavam pensando em Jerusalém e o Senhor tinha o mundo e os confins da terra para eles. Mas para isso, eles tiveram que ser revestidos do poder de Deus. E é oração, e é busca do Espírito Santo, e é revestimento de poder, é ir contra aquilo que humanamente se torna natural. Eu não estou falando de forma nenhuma de manifestação de homens, de carne. É lógico que existe o abuso. Enquanto existir o ser humano, vai existir o abuso em todas as áreas. Eu estou falando de uma situação séria, de um Deus que cuida de você. A última vez que eu estive, para falar a respeito de cuidado, eu não dei o testemunho do meu filho, mas há 2 anos atrás ele tirou um meningioma, que ele faz um tratamento nas próprias clínicas, que é um tumor crânioencefálico do cérebro. Não estava dentro do cérebro, estava superficial, mas era do tamanho de um limão. E meu filho não tinha nenhuma sequela daquele tumor. Nós ficamos mais de 1 hora com uma neuroclínica, ele fazendo exames para avaliar como meu filho estava com um tumor daquele tamanho na cabeça, e meu filho não tinha sequela nenhuma. A única coisa que ele teve para indicar que existia aquele tumor foi uma convulsão focal, que o lado esquerdo do olho da face dele teve uma convulsão pequena, e aí, quando eu olhei aquilo, eu trabalho na área de saúde, eu olhei aquilo e falei, alguma coisa dentro na mente, é alguma coisa no cérebro. Aí eu olhei aquilo, nós estávamos na praia, nós corremos para cá. Detalhe, já tinha uma ressonância marcada por um outro motivo, não era por esse motivo, já estava marcada a ressonância, já estava marcada. Eles haviam marcado uma ressonância para ver um exame de rotina. Marcaram para janeiro. Isso aconteceu em dezembro. Quando nós chegamos com a ressonância marcada, o médico falou, nossa, mas como conseguir uma ressonância tão rápido? Já estava marcada, antes mesmo de nós sabermos que ele estava com tumor. O exame já estava pronto. Quando o médico olhou aquilo e fez aqueles exames e não conseguia entender, nós estávamos ali na observação do Hospital das Clínicas, e eu estava lendo um livro, e eu decidi sentar. Saí daquele ambiente, e fui sentar próximo
armários das enfermeiras que ficavam ali, e eu fui sentar ali para ler, porque eu queria sair daquele ambiente de que eles estavam ali em observação. Quem já ficou em observação com o filho sabe como funciona. Eu queria sair dali um pouco, deixei ele deitado ali, que estava esperando para fazer cirurgia, e fui sentar ali. Aí, a hora que eu estou sentada ali, uma moça olha para mim. E ela olha para mim e fala assim: você serve ao Senhor? Eu olhei para ela. Antes, ela me perguntou o que está acontecendo. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que contar para ela 10 anos de história, porque o Enzo começou com o tratamento com 5 anos. Aí eu falei, não foi nada. Aconteceu alguma coisa com o meu filho, mas está tudo bem. Eu fiz como uma mulher samaritana. Está tudo bem. Aí ela falou assim para mim, eu não sei se você é cristã ou se você não é cristã. Aí eu falei para ela assim, irmã, pode falar. Aquela mulher começou a falar em línguas, e o Senhor trouxe uma mensagem para mim. E Ele falou, eu sou o Deus que coloca e eu sou o Deus que tira. Eu tenho um chamado na vida do seu filho. E eu sou o Deus que prepara todas as coisas. Eu estava no Hospital das Clínicas, sozinha, entre aspas, sentada ali, ainda quis me esconder num armário, lá no fundo, e o Senhor foi lá e me encontrou. Nada sai do controle das mãos do Senhor. E ali o Senhor renovou todas as promessas que Ele havia falado usando aquela mulher, desde quando meu filho era pequeno. E antes de ir embora, ela desceu lá, porque ela... olha como o diabo faz as coisas. Ela estava de plantão no lugar. Aí a chefe dela decidiu mudar ela de setor e colocou ela em outro setor. Aí ela sentiu necessidade de pegar alguma coisa no armário e eu estava sentada, encostada no armário dela. Não tinha como ela não falar comigo. E aí, antes de ir embora, ela teve que passar para pegar plantão. Ainda o Senhor voltou e usou ela para falar com o Enzo. E ele falou assim, mãe, ela começou a falar as coisas que a gente conversou em casa. Eu falei, porque Deus é Deus de verdade. Deus é Deus daqueles que confiam nele. Eu tenho inúmeros testemunhos para te dar. Do agir sobrenatural de Deus na minha vida. E o Senhor não tem filhos prediletos. Ah, mas é porque você ora mais? Não, irmãos, não tem nada a ver. O amor de Deus para todos é igual. Talvez a diferença é que eu oro para que Deus abra meus olhos para que eu possa ouvir a voz do Espírito. E não ficar confundido quando o Senhor falar. Porque o Senhor está falando com você essa noite. Cabe você decidir qual voz você quer ouvir. Qual voz você quer ouvir? E o Senhor pergunta para você, qual é o motivo de tanta tristeza? Ei, o que está acontecendo? Quais são as novidades? Existe alguma coisa que sai do controle das minhas mãos? Irmãos, existe um principado e uma potestade que está agindo nas regiões celestiais, trazendo tristeza e morte à vida das pessoas. É a coisa, eu posso dizer para você, porque eu trabalho dentro de um hospital. E esses dias entrou dentro do hospital uma criança de 9 anos que tentou suicídio. Uma de 9, uma de 12, uma de 16. O que uma criança de 9 anos tem da vida que você imagina que ela desiste de viver? Que ela tenta se matar. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Então glorifica ao Senhor porque você está criando o seu filho dentro da casa de Deus. Porque ele está aqui debaixo das mãos do Senhor. Quantos cristãos têm tentado suicídio? Quantos pastores têm tentado suicídio? Nós, irmãos, enquanto nós estivermos nessa carne, nós estamos propensos a viver com as situações difíceis e sem saber como lidar com elas. E isso, da mesma forma como o Senhor tem a bênção para os filhos dele, o diabo fica espreitando
trazendo morte, tristeza, desânimo e desespero. Mas se você estiver revestido do poder, o Senhor vai estar modificando essa situação na sua vida em nome de Jesus. Se abra para o Espírito Santo de Deus. Não permita que o diabo coloque no seu coração algo que você não é. Você é filho de Deus. E o Senhor te ama e tem algo maior na sua vida. Você está pensando muito pequeno. Você está pensando só resolver o seu problema. E o que o Senhor tem para a sua vida é muito maior. O que o Senhor tem para a vida, para a sua e para a minha vida, é usar essa circunstância para o louvor da glória dEle. Para que você possa ajudar pessoas do seu lado e fazer discípulos em nome de Jesus. Porque foi para isso que o poder do Espírito Santo veio. Para que aqueles homens pudessem fazer discípulos. E a igreja crescesse. E nós estamos aqui. Não existe vitória sem luta. Não existe testemunho sem situações. Ou você imagina como eu fiquei quando eu tive a notícia que meu filho estava com mais um tumor, agora no cérebro. Foi no rim, foi no cérebro, foi nos ossos e aí vai, se eu for te contar. Foram 10 anos de luta. 10 anos de luta. Com 5 anos, eu recebi a notícia que meu filho não teria prognóstico de vida. Meu filho está aqui. Deus ainda faz milagre. Ainda existe profeta em Israel. A observação que Jesus deu para aqueles homens foi o seguinte: como vocês demoram a crer. E como vocês demoram a entender o que os profetas falaram. E o Senhor ainda usa homens para falar no meio do seu povo. E as decepções que você teve na vida com vários homens, ainda que fossem homens de Deus, não invalida o poder de Deus. Porque a sua decepção tem nome, e o nome é nome de homem. Não é o Deus Todo-Poderoso que trabalha e que cuida na vida daqueles que o buscam. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua história e trazer o novo para a sua vida. Para terminar, Hebreus 11:35, por favor. Hebreus 11:35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus filhos mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. 11:35 fala a respeito disso. E nós temos aqui, na galeria da fé, quando a gente fala de Hebreus 11, uma série de fatos de pessoas que decidiram viver pela fé. E não viver por vista. Pessoas que decidiram ter uma vida diferente das demais. Pessoas que pagaram um preço muito grande. No versículo 10 de Hebreus 10:35. Por favor, Cauê. Hebreus 10:35. 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. O 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Volta de novo, por favor, no 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. O 36. Vocês precisam perseverar. Se fosse fácil, irmãos, não precisava de perseverança. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, que está na palavra do Senhor, a prática da palavra do Senhor, recebam o que Ele prometeu. Não abra mão da sua promessa, mas persevere em confiar no Senhor. Olhando para o alto e caminhando firme. E o Senhor te escolheu. Não deixe que o diabo tire isso do seu coração e da sua mente. O Senhor tem um propósito muito maior na sua vida.
Vamos parar de pensar pequeno. Que o Senhor está às mãos estendidas dele, trabalhando a seu favor, de forma que você ainda não entendeu. Mas que no final de toda essa história, você vai glorificar o Senhor. E Ele vai trazer para você aquilo que Ele prometeu. Vamos estar orando, irmãos? Por favor, eu gostaria que você se colocasse de pé. Cadê as guerreiras de intercessão? Vamos estar posicionando de forma estratégica. Irmãos, existe um poder na união. E o diabo tem colocado no coração de muitas pessoas e tem tirado isso deles. Atos 2 só aconteceu porque eles estavam reunidos unânimes na presença do Senhor, unidos, num só pensamento, numa só visão. E tem muita gente achando que não precisa de igreja, que não precisa do corpo. Isso é uma estratégia diabólica. Porque existe poder na união. Existe poder quando nós nos colocamos diante do Senhor num só pensamento. Numa só visão. Existe poder de cura, de libertação, de mudança de mente. Quantas prisões de mente existem hoje? Você já percebeu que um tempo atrás existia muito simples a manifestação demoníaca no meio da igreja? E a gente via todo aquele cenário. Eu cresci no meio disso. E hoje em dia já não existe mais? Você acha que não existe mais demônio? Não existe mais atuação maligna? Sabe aonde o diabo está bombardeando? Aonde o diabo está aprisionando? Nas nossas mentes. Porque tudo se inicia na nossa mente. Com os nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco. E o diabo vai construindo fortalezas em nossas mentes. Não é à toa que hoje o serviço de Extreme está tão grande assim. Não estou dizendo que eu sou contra a Netflix ou contra qualquer tipo de serviço de streaming. Não é isso. Mas é tão bom você ficar ali pegando uma série de 10 episódios e você consegue sair da sua realidade e esquecer dos seus problemas, né? Aí aquela série acaba, os seus problemas estão na sua frente. Você fica sem tudo, mas não fica sem internet. E aí você vai bombardeando a sua mente e vai dar um jeito de amortecer a realidade da sua vida. É uma prisão, irmãos. E aí quando você olha para a sua vida, você não tem esperança. Então vamos pensar em super-heróis, vamos pensar em coisas que nos tiram da realidade, por um momento, para esquecer a vida do cotidiano do nosso dia a dia. Isso poderia ser a visão do mundo, mas infelizmente é a visão de muitos cristãos, que seguem o mesmo curso. O Senhor não te chamou para viver com os valores do mundo, o Senhor te chamou para viver nos valores do reino. E os valores do reino, a gente vive pela fé. Pela fé que se vive os valores do reino. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos como igreja diante de Ti. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir em nosso meio. Estenda as suas mãos sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda prisão de mente, toda situação maligna que tem trazido desânimo no meio do povo de Deus, que tem mudado a visão do Espírito Santo de Deus, que tem trazido cegueira espiritual, que tem trazido medo, que tem trazido vergonha, que tem trazido acusação, que tem trazido muitas coisas, que tem trago soluções mundanas para questões espirituais. Toda prisão de mente, de coração, todo espírito de morte, toda tristeza, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Nós somos filhos do Senhor, nós servimos a um Deus vivo, e nós sabemos que muito mais nos espera,
mais do que aquilo que nós pensamos, mais do que aquilo que nós pedimos. O Senhor tem o controle de nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Senhor, muda a realidade do amanhã. Muda a realidade do amanhã. Em nome de Jesus. Quantas vidas aprisionadas, Senhor, pela segunda-feira, com medo de enfrentar o dia a dia. Mas em nome de Jesus, seja uma bênção. Aonde você estiver, no dia a dia da sua vida, declare em nome de Jesus que você é filho do Deus vivo, que o preço já foi pago na cruz. Em nome de Jesus Cristo, toda doença, todo engano de Satanás, a palavra do Senhor diz que sobre a cruz foram levadas todas as enfermidades, e pelas nossas vidas, sobre as suas pisaduras, nós somos sarados. Senhor, trabalha na mente, que seja muito mais apenas do que a emoção, que seja muito mais apenas de uma visão limitada, mas que seja o dia a dia coberto com o sangue de Cristo. Seja uma bênção na tua vida. Continue sonhando em nome de Jesus, que o Senhor tem poder de realizar sonhos, que o Senhor tem poder de fazer grandes coisas, infinitamente mais do que aquilo que você possa pensar ou aquilo que você possa pedir. Em nome de Jesus, declare na sua vida que o amanhã vai ser diferente. Busque no Senhor a mudança, busque a prática da palavra de Deus, para que a sua vida seja mudada. Em nome de Jesus. Você é um cristão, você serve a um Deus vivo, e Ele trabalha em sua vida, ainda que você não está entendendo, ainda que você não veja o trabalhar do Senhor, ainda assim, o Senhor tem muito mais do que você possa pedir ou pensar. Creia em nome de Jesus. Não viva pelos seus sentidos, mas viva pela fé. Abre o seu coração e diga para o Senhor que você não acredita mais. Seja sincero diante do Espírito Santo de Deus. Mude a situação da sua vida através da fé. Estenda as suas mãos. Abençoe a sua família. Que haja mudança em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão longe em nome de Jesus, para que haja salvação e cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.